Fala galera, mais um vídeo aqui falando do Campeonato Paulista. O São Paulo, né, conseguiu surpreender a equipe da Ferroviária. O time do São Paulo com -1, né? O Pablo Maia foi expulso e mesmo assim o time do São Paulo conseguiu a virada com David e Galopo, né? Heitor, que abriu o placar para a equipe da Ferroviária, né? Das vaias aos aplausos, né? O torcedor já estava vaiando o time do São Paulo e o São Paulo conseguiu fazer essa virada muito importante contra a equipe da Ferroviária, galera. E bora acompanhar aqui mais o debate do ESPN falando tudo sobre esse confronto entre Ferroviária e São Paulo. Falei 2-0? De virada por 1-0. Exato. De virada por 1-0, você percebeu que tinha alguma... sinapses não trabalharam bem, como foi o primeiro São Paulo, inclusive, o primeiro tempo do São Paulo. O Heitor fez 1-0 para a Ferroviária, o São Paulo virou com o David, que fez sua estreia pelo Tricolor, e o Galopo. André Kfouri, tudo bem? Tudo bem? Pronto, você vai perceber que o programa será agitado Vamos lá, hoje. Felipe, tudo bem? Boa noite, Gustavo, uma ótima noite a todos. O São Paulo mereceu a vitória de virada e esse resultado, durante alguns trechos do primeiro tempo, ele era muito improvável. A gente precisa considerar o estado do gramado e durante o período em que foi muito difícil jogar, a Ferroviária se beneficiou desse lindo gol do Heitor, uma sapatada de fora da área, um belíssimo gol. E o São Paulo não conseguiu construir quase nada. Aliás, durante todo o primeiro tempo, dá para dizer de maneira geral que o São Paulo teve uma produção muito discreta. As mudanças começaram a acontecer no segundo tempo, logo no início, pela forma como o São Paulo passou a marcar, pela forma como o São Paulo teve ímpeto. E com esse ímpeto, mesmo depois da expulsão do Pablo Maia, que já tinha cartão amarelo, e deu um cartão que é assim, é praticamente um... Você não precisa dar o cartão, você não precisa dar o carrinho e se colocar numa posição em que o juiz talvez te expulse. Exato. Basta você falar ao juiz, por favor, me dê mais um amarelo. E eu vou embora. O chamado companheiro de trabalho não precisa ficar ali numa posição perigosa de talvez se machucar num campo como esse e tal. Então o Pablo Maia pediu para ser expulso, o São Paulo ficou em inferioridade numérica, mas não deixou de jogar, não deixou de competir. E aí, na jogada do Caleri com o Galopo, o 2-1 foi marcado de cabeça e o São Paulo mereceu o 2-1, o São Paulo mereceu a sua primeira vitória, mesmo que durante boa parte do jogo não tenha sido um time que dava indícios, né, de ser merecedor de levar os 3 pontos. Boa noite para vocês. O Pac, o que falar desse jogo? Tudo bem, Mota? Boa noite, André. Boa noite ao fã de esportes. São Paulo teve hoje, e também teve, na minha visão, no empate contra o Ituano, na primeira rodada, algo que me chamou a atenção nessas duas partidas e que me chamou a atenção pela ausência na reta final da temporada passada, especialmente depois das sequelas da derrota para o Del Valle na final da Copa Sul-Americana, que é a atitude. Eu gostei muito, eu já havia gostado da iniciativa do São Paulo contra o Ituano, acho que o time errou muito em execução, errou muito tecnicamente, enfim, mas acho que o São Paulo teve iniciativa contra o Ituano, especialmente no primeiro tempo, e hoje, durante todo o jogo, o São Paulo teve iniciativa. Como disse o André, demorou para o São Paulo conseguir jogar, porque tomou um gol cedo, porque o gramado dificultava a missão de um time que tem a característica de trabalhar a bola e que já tinha tomado o gol cedo, então tudo isso complicou a missão do São Paulo. Mas o tempo inteiro o São Paulo tentou, até que o gramado permitiu um pouco mais e o São Paulo conseguiu jogar um pouco mais. Então, tem questão tática para a gente analisar, tem questão técnica para a gente analisar, tem a fragilidade dos adversários do Campeonato Paulista que a gente sempre tem que relativizar, mas eu gostei de novo, pela segunda rodada consecutiva, da atitude do São Paulo. E tem boas notícias no jogo de hoje, especialmente a estreia do Jackson Mendes, né, o volante equatoriano, que teve uma boa atuação, e outros jogadores que foram muito bem. De novo, foi bem o Wellington Rato, um jogador que foi até um pouco caçoado. Talvez o melhor, né? Talvez o melhor do Ele e o time. Mendes foram os melhores, né? Até um jogador que foi caçoado quando contratado. Pô, o Rato, São Paulo vai contratar o Rato, que caiu com o Atlético Goianiense. Pois é, contratou, ele virou titular, foi o melhor do São Paulo na primeira rodada, o que não quer dizer muita coisa, porque o São Paulo como um todo não foi bem, mas hoje, de novo, teve atuação de destaque. Então,
Temos pontos individuais a conversar, Felipe, sobre essa vitória justa que o São Paulo arrancou na marra hoje lá em Araraquara. O outro é o xará do Rato, né? Que é só o Wellington. Que também o jogo passou muito por ele, pelo lado esquerdo. No 1 contra 1, ele demonstrou que ele tem totais condições de ganhar Ele bater nessa bola. Isso, de ganhar jogadas. Ele tem mostrado uma capacidade de chegar no momento ofensivo que é bastante interessante. É claro que o São Paulo, né, não tem mais o Reinaldo, é uma outra característica por aquele lado, mas é um jogador que está fazendo o seu papel e hoje o fez, sem dúvida. Os dois alas do São Paulo, né, tanto o Igor Vinícius quanto o Wellington, laterais, né, pelo modelo que o São Paulo tem jogado, mas que durante o jogo se transformam em alas, os dois foram muito importantes. Eu gostei bastante do Igor Vinícius também. E ainda sobre o Mendes, a presença do Jackson Mendes na função de primeiro volante do São Paulo possibilita que a gente veja o Igor Vinícius participando muito pela direita e o Wellington participando muito pela esquerda, porque a hora que o São Paulo tem a bola, é ele quem dá o passo atrás para formar a trinca de saída junto com os dois zagueiros, hoje o Alan Franco e o Ferrarese, que é exatamente o movimento que ele fazia na Copa do Mundo, né? O Equador também era uma seleção que jogava originalmente em linha de 4, mas quando tinha a bola, o Mendes se enfiava entre os zagueiros para liberar tanto o Preciado pela direita como o Estupinhan pela esquerda, que eram jogadores fundamentais para o jogo do Equador. E ele repete o mesmo movimento e tem como consequência a liberação dos alas, e foi através desses dois jogadores dos lados do campo muito bem trabalhados que o São Paulo foi pouco a pouco ganhando território, encontrando chances de um lado e de outro até construir a vitória. A gente, como vocês disseram, vários elementos individuais para a gente falar, vários jogadores, contextos por setor, defesa, meio e ataque. Sobre o Mendes, eu queria te ouvir um pouco mais, André. Era uma estreia, é um cara, tem um amigo meu, São Paulino, que brinca, pro meu filho, nessa fase difícil, eu falei, São Paulo contratou uma figurinha do álbum da Copa. Papai, que legal! Sim. Então, chegou a figurinha do álbum da Copa e foi bem? Ele foi um dos destaques do time hoje. Ele claramente é um jogador inteligente e para fazer o papel que ele faz em campo é preciso ter boa leitura, né? Porque é um jogador que participa o tempo todo. O jogo não acontece sem ele, né? Ou ele está envolvido na recuperação da bola, ou ele está envolvido na saída ou na distribuição um pouco mais adiante no gramado. E ele mostrou, assim, para um jogador que esteve em campo pela primeira vez ao lado desses companheiros, uma capacidade de adaptação elogiável. Ele foi um dos melhores do time hoje. Eu acho que o Wellington Rato foi um pouco superior a ele. Essa vitória ela foi conquistada no final e talvez com um jogador a menos, por causa da expulsão do Pablo Maia, o 1-1 fosse aceito pela torcida, por quem analisa o jogo, pela circunstância. O São Paulo, a partir do momento que ficou com um jogador a menos, você não pode, né, cobrar o segundo gol, cobrar a vitória. Mas os jogadores não atuaram dessa maneira, né? Depois que o Pablo Maia foi expulso, o São Paulo continuou, em termos de posicionamento, em relação à possibilidade de vencer o jogo, da mesma maneira. Algumas substituições foram feitas, o time continuou bem posicionado. O Mendes saiu com 31 minutos do segundo tempo, se não me engano. Essa foi a altura da substituição dele. Talvez natural por ser a estreia, pelo momento físico, por aquilo que ele já tinha entregado fisicamente, e aí começou a ficar mais complicado pela inferioridade numérica. Mas esse é um jogador que eu acho que vai ser uma das figuras do time na temporada. Ele foi contratado para isso e já mostrou por quê. Vamos falar de um assunto que é a questão ofensiva, né? No primeiro jogo ficou muito aquele debate, o Luciano, se ele tiver que recuar um pouco, vai funcionar bem. Hoje, David como titular, fez gol. O Pedrinho, que pedido do Ceni, por velocidade, entrou no segundo tempo e o segundo gol é uma jogada dele, assim, isolado pela esquerda, ele acha o espaço e cruza ali para o Caleri. Tem o Caleri, tem o Rato, o Wellington Rato, que vocês falaram que foi bem. Como é que vocês imaginam esse setor ofensivo do São Paulo em relação a otimizar as fortalezas que cada um desses jogadores oferece? Eu acho que nesse momento, os 4 que jogaram hoje, nessa linha ofensiva, mas por assim dizer, são os 4 que devem, de fato, ter espaço com o Rogério, porque o Wellington Rato vem chamando a atenção pela direita e chamando responsabilidades. É um jogador que, aparentemente, não sentiu o peso de fazer uma troca do Atlético Goianiense para o São Paulo Futebol Clube. No momento em que o São Paulo vive, não é uma troca fácil de ser feita. E ele chegou e tem chamado os jogos. Não sei até que ponto isso vai durar,
se é uma fase, se é um começo, se ao longo da temporada a gente vai ver um Wellington Rato menos protagonista dentro do jogo, menos influente dentro do jogo, mas até o presente momento ele é um cara que se mostra importante nesse processo. O Calleri é o centroavante do time e hoje especificamente, né, no primeiro tempo em especial, naquele jogo no polo aquático que o São Paulo teve que jogar quando perdia por 1-0, era a bola no Calleri e ele brigando, dando trombada em zagueiro, dando tapa na frente para correr, seja para ir muito isolado, em direção mais à linha de fundo para conseguir o escanteio, porque a bola parada era amiga, né? Bola parada num jogo como esse é uma jogada muito, muito interessante. Então o Calleri é um dos craques do time ali, né? O Luciano não está jogando bem ainda, não fez hoje de novo um grande jogo, mas ele tem essa capacidade de passear por trás do centroavante, de ter que dar um passo atrás para articular um pouco mais o jogo. Ele tem essa possibilidade, né? É uma questão de entrar no ritmo, de pegar o ritmo da temporada e entrar no time. E pela esquerda, o David, ele foi eu nem acho o David um grande jogador, acho o David com algumas limitações técnicas. Na minha visão, até marcar o gol de empate, o David estava sofrendo para, de fato, ser produtivo para o São Paulo. A bola passava mais pelo ataque do outro lado do que pelo David. Geralmente era o Wellington sozinho na esquerda do que propriamente uma associação. Mas o David foi um pedido tão forte do Rogério. O Rogério encheu o saco, entre aspas, tanto da diretoria para contratar o David, né? Que eu acho muito improvável que ele não seja titular do São Paulo nesse momento. Então, Pedrinho é um jogador que ainda não está regular. Hoje entrou, foi bem no lance. No primeiro jogo ele oscilou bastante. O Marcos Paulo também está no banco. Então, eu imagino que nesse momento, David por um lado, Rato por outro, Calleri de 9, Luciano por trás, seja a linha de ataque mais adequada que o São Paulo tem. Mas é preciso que todos eles estejam bem para o São Paulo usufruir desse potencial nos jogos mais difíceis, né? Nos jogos de exigência maior, como vai ser, por exemplo, no Clássico no Choque Rei de domingo. O David, que estava há minutos em campo quando fez o gol, certo? Não, ele começou. Desculpe. Exato. Não, primeiro jogo, né? Mas no primeiro jogo dele no São Paulo. Ele mal treinou. Exato. Chegou, pôs a camisa e foi ele foi anunciado hoje. Isso. Né, de maneira oficial e tal. Ele já fez metade dos gols que ele fez no ano passado pelo Internacional. Isso. Ele marcou 2 gols em 2022 pelo Inter. Isso. Nas temporadas anteriores, se não me falha a memória, 12 ou 13 pelo Fortaleza. Não é um goleador. Alguma coisa assim, mas já não poderia esperar, não poderia pensar numa estreia melhor que essa. Ele faz um gol na sua estreia, horas depois de ser anunciado de maneira oficial, e o São Paulo consegue, com esse gol dele, metade da montanha que precisava subir no jogo de hoje. Então, eu também não acho que, do ponto de vista técnico e tal, seja um tremendo de um valor. Tem tantos jogadores assim, mas o Rogério o pediu com insistência por algum motivo, né? E tomara que ele possa mostrar por que o técnico que o solicitou tinha tanta vontade de tê-lo no São Paulo. Você trouxe esse assunto aqui, a nossa produção correu e já montou uma tela, comparando o David de 2023 com um jogo no São Paulo com o David de temporada 22. Olha só, o Internacional, 39 jogos, 1.968 minutos, 2 gols. O São Paulo, um jogo, 69 minutos, 1 gol. É aquela coisa, né? E você sabe, você bateu nessa tecla, o Rogério pediu muito confiança. Claro, não estou falando que isso é o raio-x da temporada, mas o David do Inter, que ficou no Inter, uma história passada, vem o do São Paulo com o Ceni, que de repente essa confiança do Ceni traz a ele uma produção a mais. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. A confiança, que não é algo visível, nem algo mensurável, né? Não existe confiômetro para a gente medir de 0 a 10 como é que está o confiômetro do atleta, mas é uma valência que ela existe e ela muitas vezes faz diferença no futebol. E o jogador, quando goza do prestígio que o David goza em relação ao Rogério, ele se beneficia disso, claro. E o inverso também acontece, né? Quando o jogador está no momento ruim, joga para baixo. No Inter, ele teve alguma complicação. Pela necessidade, ele foi o 9, ele era o Calleri do Inter. Antes do alemão virar titular no time do Mano Menezes, o David era o 9 do Inter. E ele não é o 9, né? Eu já não acho um primor do ponto de vista técnico. Jogando de centroavante, você tira a velocidade dele, né? E para ele fica ainda mais difícil, até que ele foi perdendo espaço. O Inter chegou a contratar o Wesley, que pertence ao Aston Villa, estava no futebol belga, se não me engano, o grandalhão que também não conseguiu jogar, voltou de lesão, até que o Inter achou o alemão e todo mundo perdeu espaço. Mas o Rogério gosta muito
muito. O Rogério contou com o David no Fortaleza e ele é um jogador de mobilidade, um jogador de força e de velocidade, de mobilidade, que pisa bastante a área, mas é um jogador que fica lá dentro guardando posição. A minha impressão é que nas mãos do Rogério ele tende a render mais do que render no Inter e tende a ser um jogador frequentemente escalado pelo time do São Paulo. Assim, olhando pela faixa de campo que ele vai atuar, ele vai mais ou menos ocupar o espaço que o Patrick deixou. O Patrick vinha mais de trás do que o David, mas chegava também à frente. Mas é aquele lado esquerdo que o Patrick ocupou bem, na minha visão, foi embora, e o David é um jogador que o Rogério gosta mais e de maneira mais agressiva vai ocupar esse espaço. Vamos dar um pulo no palco do jogo, vamos para Araraquara, acionar o nosso repórter que está por lá, o Eduardo Afonso, para trazer as informações, as impressões, esse novo São Paulo, novidades, caras novas que estrearam. Edu, vai que é sua. Boa noite para você, Edu Afonso. Tudo bem, Felipe? Muito boa noite para você, para o Kifuri, para o Zupac, fã de esportes. Estamos aqui na Fonte Luminosa, muita chuva na cidade, na região. O gramado sofreu muito no primeiro tempo, um pouquinho menos no segundo. E o São Paulo também sofreu para buscar essa primeira vitória na temporada de virada 2-1. Com o primeiro gol do David, eu ouvi vocês falando com o David, sobre o David. Ele realmente fez pouquíssimos treinos, fez apenas um treino completo na quarta-feira. Ele, segunda-feira, já não treinou no Inter, veio para São Paulo, finalizou exames. Na terça-feira, poucas atividades. Na quarta, sim, fez o treino à tarde, antes da vinda do São Paulo para cá. E logo de cara já estreou. Aliás, com as estreias do Alan Franco, do David e também do Mendes, do Seba Mendes, os 7 jogadores contratados já estrearam nas 2 primeiras rodadas. Faltam os 2 que retornaram de empréstimo. O Lisieiro, mais uma vez, hoje ficou no banco, não entrou. O Orejuela foi cortado, porque o São Paulo agora, além da montagem do time, o Rogério tem uma preocupação em definir 5 dos 8 estrangeiros para cada partida. Hoje ficaram de fora o Arboleda. Vamos lembrar que o Arboleda teve uma lesão muito grave, mesmo tendo ido à Copa, não jogou, então ele estreou contra o Ituano, hoje descansou para a estreia do Alan Franco. O Orejuela hoje foi cortado do banco e pelo segundo jogo seguido, o Gabriel Neves ficou fora do banco, ele que renovou o contrato com o São Paulo por 3 temporadas, era um desejo da torcida, da comissão técnica, da diretoria, mas os 2 primeiros jogos ele não foi relacionado. Talvez tenha chance contra o Palmeiras, porque um dos volantes, o Pablo Maia, foi expulso no segundo tempo, já vai cumprir automática no clássico de domingo. Aliás, a sequência do São Paulo, se vocês me permitem incluir a Portuguesa mais pela história do que pela realidade, 3 clássicos seguidos. O Palmeiras domingo fora, a Portuguesa quinta que vem no estádio do Morumbi e o Corinthians no outro final de semana também no Morumbi. É essa a sequência do São Paulo, depois de empatar com o Ituano e manter o tabu aqui agora de 8 partidas com 5 vitórias e 3 empates há 27 anos, desde 8 de junho de 95, com Telê de técnico e com Rogério Ceni no gol, o São Paulo não é derrotado pela Ferroviária e o tabu foi mantido com uma virada no finalzinho com o gol do Galo. Vou seguir por aqui, certeza que teremos numa sala anexa aqui a coletiva do Rogério e tenho quase certeza também pelo resultado que teremos uma pequena zona mista aqui e eu chamo a qualquer momento, Felipe. E o espaço, claro, estará 100% aberto para que você volte aqui no Sport Center com mais detalhes dessa vitória do São Paulo. Diga, o professor Ceni vai falar no Sport Center. E né? acho que não vai demorar. Ele costuma demorar, mas em Araraquara acho que ele vai querer nada. Araraquara é o máximo. Estou só falando que ele vai querer dormir em casa. Se fosse no Morumbi, eu teria dúvidas. Galera, isso aí. O São Paulo conseguiu uma vitória muito importante, né? Dá muita força ao trabalho do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem batalhado muito para tentar fazer essa equipe do São Paulo funcionar. Né? E o David, né, um jogador que para mim é um jogador muito abaixo da média, um jogador que para mim não chega a ser nem mediano, mas conseguiu hoje entrar e fazer o gol dele aí no time do São Paulo. Um jogador foi titular, marcou o gol, né? Mas assim, eu não considero ele um bom jogador. Para mim não teve boa passagem do Fortaleza, Internacional muito menos, os números já mostra, né? Um jogador que teve 39 jogos e 2 gols, é um jogador que para mim, para um atacante, em 39 jogos, só fazer 2 gols eu acho que é muito pouco, entendeu? Muito pouco mesmo. Ele tem que entregar muito mais, tem que fazer muitos gols. Para mim ele é um jogador que perde muitas oportunidades, a bola até muitas vezes até chega, mas não consegue aproveitar. Mas o importante é a vitória do São Paulo, 2-1, vitória de virada do São Paulo. O São Paulo é o primeiro colocado do grupo, tem 4 pontos, uma vitória e um empate no Campeonato Paulista. Com essa vitória, né, o São Paulo vai liderando o grupo B
né, 4 pontos, tá à frente aí do time do Guarani, que tem 3 pontos, né? E é isso aí, 11 mil pessoas presentes hoje para assistir Ferroviária e São Paulo, né? Isso aí, o São Paulo. Agora o próximo confronto do São Paulo, né? Vai enfrentar o Santo André, né? O Tricolor visita o Palmeiras. Vamos ter o clássico paulista. A Ferroviária vai enfrentar o Santo André jogando em casa, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal, o debate aí do jogo Ferroviária e São Paulo.